O milagre é uma espécie de chamariz, como foi o caso lá daquele oficial romano. E acusação que Jesus sofre de blasfêmia. Essa frase é o ponto de virada. Os judeus passam a querer matá-lo não apenas por quebrar o sábado, mas porque ele dizia ser o espelho de Deus. O que o Pai faz, eu faço. Quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim. A terceira questão que eu vejo nesse capítulo está entre os versículos 19 e 30. A unidade entre o Pai e o Filho, que é o que eu acabo de fazer menção. Jesus apresenta uma defesa teológica profunda sobre sua natureza divina. Dependência total. O Filho não faz nada por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. A outra coisa, o poder de ressurreição. Jesus afirma que, assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Ele é reflexo, dizendo, olha, vocês também foram feitos em imagem e semelhança de Deus. O juízo final, o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. É o Filho que vai sentar lá como juiz. Jesus estabelece que a forma como alguém reage a Ele determina seu destino eterno. E aí essa passagem destaca a morte para a vida, quando ele fala sobre ressurreição dos mortos. Quarto ponto, nós chegamos então a ele, e aqui nesse quarto ponto, as 4 testemunhas de Jesus, e vai estar entre os versículos 31 e 47. Jesus explica que não testifica de si mesmo sozinho. Ele apresenta 4 provas fundamentais, provas relevantes. Ele fala sobre que validam aqui a sua divindade. Primeiro, a prova, ele fala de João Batista. Ele diz, olha, vocês têm João em grande consideração, mas eu sou maior que João. Meu ministério é maior do que o de João. E João Batista é quem deu o testemunho da verdade. Ele disse, eu não sou a luz, eu dou testemunho da luz. Eu sou a voz que clama no deserto. O próprio Pai, no batismo de Jesus, o Pai se manifesta e fala, que deu testemunho de Jesus. E quarto, as Escrituras. Jesus profere uma das frases mais fortes do capítulo, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas as palavras de vida eterna. Vocês precisam examinar as Escrituras. São elas mesmas que testificam de mim. Então, os olhos dos religiosos estavam cegos para entender e compreender as Escrituras. Então, o resumo teológico para essa reflexão é que o capítulo termina com uma nota de advertência. A incredulidade dos líderes não era por falta de evidência, mas por falta de amor a Deus e por buscarem a glória uns dos outros em vez da glória que vem de Deus. Jesus disse, se um profeta vem em nome dele mesmo, vocês o recebem e vocês dão crédito. Mas porque eu não venho no meu nome, porque eu venho no nome do Pai, então vocês não dão créditos a mim. E aqui o destaque que nós temos dessa tradução que nós adotamos, que é a Ara, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. Não entra em juízo. A igreja não entra em juízo. O remido não entra em juízo. Nós vamos fazer parte daquele júri que vai estar ali decidindo e julgando com o Filho. Mas nós não entramos em juízo. E eu gostaria muito que você pensasse e refletisse nessas informações que você acaba de receber sobre o capítulo 5. E o que é que nós podemos colocar em prática na nossa vida? Veja a simplicidade como que Jesus ele opera aquele milagre. Parece uma coisa simples, mas ele não esconde que a autoridade que ele está exercendo ali é a autoridade delegada, a autoridade que ele fez em nome do Pai.
como advogado, a gente age porque nós temos uma procuração. A procuração que o cliente dá para agir, atuar em nome dele. E Jesus está dizendo, eu tenho essa procuração do Pai. Na hora de nos enviar, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso quer dizer que nós temos essa mesma procuração. Nós temos esse mesmo nível de autoridade. E quantas pessoas estão aí na expectativa de um milagre? E Jesus, ao contrário do que acontecia, e aquele homem se sentia preterido, porque ele estava no final da fila, e ele achava que só ia ser curado quem estivesse lá na frente. A Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E é maravilhoso saber que os olhos do Senhor estão atentos aos invisíveis desse mundo, aos invisíveis desse tempo. Eu rogo a Deus para que esse tempo tenha sido um tempo maravilhoso para você. Que você perceba a unidade de ação, a imitação perfeita entre Jesus e o Pai, submissão voluntária, identidade da natureza. Que você reflita na unidade de amor e revelação. O Pai ama o Filho, no versículo 20. A transparência total, não há segredos entre o Pai e o Filho. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. O coração do Pai, ele se satisfaz no Filho. Esse aí é o meu Filho no qual me comprazo. A unidade de poder. Assim como o Pai, Jesus tem o poder de dar vida a mortos. A unidade de autoridade, que é o juízo. Não é o Pai quem julgará, será o Filho sentado no seu trono. O Filho com o juiz, lá no versículo 22. A delegação que acontece, como falei antes, lá no versículo 23. E nós percebemos que a unidade do propósito também, ou seja, a salvação desse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, a vontade do Filho, a execução perfeita da vontade do Pai, a voz que dá vida, a sentença do juiz, que é o Filho, o que define o destino eterno, que ouve a sua palavra, ele declara, já passou da morte para a vida, versículo 24. E a justiça reta, aquela que não falha, aquela que não vem de um juiz que não tem uma condição de ocupar a posição que ocupa. O julgamento de Jesus é justo, porque ele não busca a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Bem, esse foi o 5º dia, e eu rogo a Deus para que você reúna forças e determinação, porque vem aí o 6º dia do nosso jejum. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom.